Ministro, o ministro Onyx Lorenzoni também foi citado aí em Caixa 2, ele já deu explicações. O juiz Sérgio Moro sempre foi muito implacável com essas questões. E agora o ministro tem um colega no Ministério devendo essas explicações. Isso lhe dá algum desconforto? Essa flexibilidade que o juiz não tinha e que o ministro tem é sinal de que o senhor realmente veio para a política e deixou o passado de magistrado para trás? Infelizmente, para vir para o Ministério, eu tive que abdicar da carreira de magistratura, mas isso não significa que eu abdiquei dos meus valores. Então, faço essas avaliações. Né? Entra naquela linha assim, olha, não cabe a mim ficar tratando desses casos concretos. O que eu vejo do ministro, ele admitiu o fato e se disse disposto a pagar por eles. Muito mais do que outros fizeram no passado, certo? Então, ele está esperando as consequências do que ele, inclusive, admitiu. Isso me parece uma posição bastante louvável. Por outro lado, eu lembro de ter visto lá a atuação do ministro durante a época da discussão das medidas, e ele realmente foi um grande defensor da aprovação daquelas medidas anticorrupção, que teriam se adotadas no ano de 2016, poderia haver divergência quanto a alguma delas, mas teria um impacto muito positivo para a restauração da confiança dos governados em relação aos seus governantes. Então, ele fez um trabalho muito meritório e eu avalio muito positivamente essa posição. Na mesma linha, no atual governo, ele tem sido um árduo defensor dessa política intransigente contra a corrupção, por exemplo, de evitar o loteamento de cargos públicos. O que é algo, vamos dizer assim, que quanto tempo isso não acontece no Brasil? 30 anos? Há quem que seja crítico, acha, olha, vai perder a governabilidade. Mas qual a governabilidade que nós queremos? A da grande corrupção, a chegar naquele ponto em que o governo é um problema de polícia e não uma questão de discutir políticas públicas? O que nós estávamos indo era para uma situação de praticamente cleptocracia, governo de ladrões. Não existe governabilidade num governo de ladrões. O que existe é descrédito, desconfiança. E vejam o que acontecia na minha percepção. Chegou até um certo nível que o cidadão começou a desconfiar da democracia. Aquele saudosismo de regime militar, de ditadura, era provocado por uma descrença da democracia. Aquele caminho que nos levava para a ingovernabilidade. E não, me parece, seja o seu caso, essa opção virtuosa de romper com esse modelo. A defesa do ex-presidente Lula apresentou agora a defesa final e as alegações finais e diz claramente que uma prova de que o senhor foi um juiz parcial é o fato de o senhor ter aceitado ser ministro da Justiça do governo Bolsonaro. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, o caso do ex-presidente Lula, ele faz parte do meu passado, não faz parte do meu presente nem do meu futuro. O fato objetivo é que a decisão que proferi de condenação do ex-presidente foi confirmada pelo Tribunal de Apelação, por 3 desembargadores, que permanecem nas suas posições. O que existiu ali, e o que ainda existe, aparentemente nem o fato de eu ter saído da magistratura dos processos eliminou isso, é um álibi falso de perseguição política. Ou seja, existem os fatos. O fato é que a Petrobras, durante o governo do ex-presidente, mesmo depois, foi saqueada. Num volume, às vezes, sem paralelo no mundo. Quer dizer, não conheço todas as situações do mundo, mas vejam que a própria Petrobras oficialmente reconheceu em desvios 6 bilhões de reais. Para onde foi esse dinheiro? Esse dinheiro foi exatamente para enriquecer ilicitamente diversos agentes públicos que faziam parte daquele governo. E parcela do dinheiro, como foi reconhecido naquela sentença, foi beneficiar, inclusive, pessoalmente, o ex-presidente. Ou seja, esse álibi primeiro parte de um pressuposto que esse escândalo de corrupção não aconteceu. Quando aconteceu, debaixo das barbas do ex-presidente.
Ministro, o senhor chegou ao Ministério da Justiça com um grande currículo, notadamente na questão do combate à lavagem de dinheiro, ao crime do colarinho branco, e a sua carreira na Lava Jato, o senhor ficou notabilizado por isso. Enfim, o senhor assume o Ministério acho que 1 ou 2 dias depois, começa a crise da segurança pública no estado do Ceará, nos presídios, e a questão da segurança pública lá chegou ao ponto da gente ver as reportagens, a população amedrontada, o comércio fechando. Então, a questão dos presídios, da segurança pública, está atingindo fortemente a sociedade como um todo. Eu queria saber do senhor o que está acontecendo, o que o Ministério ofereceu para o governo do Ceará e como o senhor vê essa diferença, que o senhor chegou muito embalado na questão do combate à corrupção, o senhor já falou nisso aqui agora, né, nessa entrevista, mas a questão da segurança pública, ela está gritante para a sociedade. Olha, desde o início, quando eu assumi, eu falei que o trabalho não seria relacionado unicamente à corrupção. É um problema sério a corrupção, mas existem outros também significativos. Um deles é o crescimento dessas organizações criminosas no Brasil. Elas estão crescendo e ficando cada vez mais poderosas. Se o Estado não tomar uma atitude enérgica em relação a essas organizações criminosas, o problema tende a crescer. O caso do Ceará é um ilustrativo disso, em que organizações criminosas se sentiram à vontade de praticar, na minha opinião, verdadeiros atos terroristas. Então, diante da perspectiva de adoção de uma política mais rigorosa contra essas organizações, o que eles fizeram foi, vamos dizer, tentar explodir viadutos, incendiar... A cada ação do governo, eles reagiam com mais brutalidade. Buscando exatamente que o Estado, o governo, voltasse atrás. Então, desde o início, nós tínhamos presente que isso seria um grande desafio. E não existe existem eventualmente matérias controversas no âmbito da segurança pública, mas não existe nenhuma controvérsia na necessidade de combater e desmantelar essas organizações criminosas. O remédio é mais ou menos universal. Investigações exitosas, para isso precisa ter métodos especiais de investigação muitas vezes. Por outro lado, precisa prender os membros da organização e, particularmente, isolar as lideranças criminosas. E tem que se identificar o patrimônio, os bens dessa organização. Tentar asfixiar economicamente essas organizações. É uma tarefa fácil? Não é. É complicada. Mas, falando em exemplos exteriores, há países que tinham problemas sérios com crimes, com organizações criminosas e conseguiram, vamos dizer, talvez não desmantelar de todo, mas pelo menos enfraquecer sensivelmente. O caso da Itália com a Cosa Nostra siciliana, o caso dos Estados Unidos, haviam as famosas 5 famílias mafiosas de Nova York, algumas que inspiraram até o filme lá do Poderoso Chefão, a família Gambino, e a partir da década de 80, com investigações eficientes e com foco do FBI norte-americano, com a ação da justiça, das promotorias, essas organizações foram quase que desmanteladas, ou perderam muito da força que tinham antigamente. Ou seja, é possível agir. Ministro, o senhor não acha que era o caso de o senhor, como autoridade, ter ido ao Ceará? Por que o senhor não foi ao Ceará? Olha, nós fomos comunicados dos problemas havidos no Ceará, nós reagimos com rapidez, enviamos de imediato a Força Nacional, logo que provocados, e por outro lado nós disponibilizamos também vagas nos presídios federais para as lideranças criminosas. Nós ficamos agindo à distância. O que o senhor achou da reação do governo do Ceará, nesse caso? A reação do governo do Ceará? Olha, ela tem sido... É uma situação difícil de ser lidada, Agora, se nós formos analisar tanto o trabalho que tem sido feito pelo governo federal como o trabalho que tem sido feito pelo governo estadual, em cooperação, os incidentes têm diminuído sensivelmente. Mas é isso que eu estava querendo perguntar. A impressão que se tem é de que não houve nenhuma mudança, que não houve nenhuma diminuição da ação criminosa no Ceará, mesmo com toda a força nacional que vocês mandaram. Não, ao contrário, houve um pico
acho que foi pelo dia 6 de janeiro, um pico de 77 incidentes, e hoje está menos de 6 incidentes por dia. E os incidentes cada vez, vamos dizer assim, com menor impacto. Houve sim uma diminuição sensível. O senhor acha que a situação está voltando ao normal? Sim, certamente. Claro que sempre podem haver retomadas dessas ações, podem haver novos picos, mas é reconhecido que a situação está caminhando para a normalidade. O senhor acha que já está na situação de normalidade? Não, caminhando para a normalidade. Veja, toda a ação gerou uma reação e, com o tempo, essa ação foi deixando a situação mais controlada dentro do Estado. Ô, ministro, eu percebi aqui a área de inteligência do governo preocupado com o efeito cascata. Justamente Ceará, esse exemplo acabar contaminando alguns outros estados. Queria saber o que é que o Ministério da Justiça e Segurança Pública já está fazendo para conter esse tipo de ação, de efeito em outros estados. Eu vi que alguns governadores chegaram a consultá-lo e também para enviar a Força Nacional de Segurança. Como é que o senhor está tratando isso para evitar se espalhar por outros casos como esse do Ceará? Uma das medidas tomadas na reestruturação do Ministério foi a criação de uma diretoria de inteligência no âmbito do sistema prisional. Bem, nós temos organizações criminosas sediadas, muitas delas dentro das prisões brasileiras. E nós temos um sistema de inteligência ainda que precisa ser muito aprimorado. Uma das ideias foi criar uma diretoria de inteligência e com suas ramificações para que nós tenhamos informações melhores sobre eventualidades dessa espécie. Não existe nenhum indicativo concreto de que essa situação vai se espalhar para os outros estados. É uma possibilidade de acontecer alguma coisa em algum ou outro estado, sempre existe essa possibilidade. Agora, não existe nenhum indicativo concreto de que isso possa ocorrer num curto prazo.